Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 2, Vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, poupando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. E outros ainda que definem investimentos da alma. Porém, acima de todos eles, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, toda vez que nós focamos nosso pensamento em algo, temos a vontade. Então, a vontade é um pensamento concentrado, determinado a ser concretizado. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa que coroa a razão, depois da trabalhosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Em O Livro dos Espíritos, Kardec diz que o instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. E Kardec pondera que, nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, o instinto se alia à inteligência, quer dizer, à vontade e à liberdade. Desse modo, a vontade orientada pela razão e não pelo instinto nos afasta da animalidade e nos aproxima da angelitude. Mas qual é a relação entre vontade e cérebro? Durante a evolução, o ser passou pela escuridão dos instintos até brotar a luz da razão. E a vontade é quando eu tomo consciência da razão e concretizo. E aí ele continua, né? Para considerar a sua importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Então, pensamento, eletricidade e magnetismo se conjugam em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Emmanuel diz que o cérebro funciona como um dínamo, um motor que produz energias mentais, enquanto a vontade é o leme que dá a direção a essas energias, o botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Essas energias são a eletricidade, energia dinâmica, o magnetismo, energia estática, e o pensamento, força eletromagnética. E ele afirma que o pensamento, eletricidade e magnetismo se conjugam em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à peregrinação do espírito para as metas supremas
traçadas pelo plano divino. Portanto, o pensamento, enquanto força eletromagnética, surge como um dos agentes diretamente responsáveis pela própria formação do universo. Mas a vontade é o impacto determinante. Ou seja, sem a vontade, a memória não é bem utilizada. Sem a vontade, o desejo pode ser direcionado para fins não nobres. Nela, dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, é a vontade que direciona os espíritos para desenvolver as virtudes. Vontade é a escolha consciente de evoluir, como também a vontade pode ser a escolha consciente para fazer o mal. Tá? Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivo séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode se aprisionar no cárcere da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, apesar de fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Equilíbrio, harmonia, plenitude são frutos do esforço pessoal. E esse esforço pessoal, concretizado em ações, iniciou com a vontade. Em verdade, a vontade não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, inquestionável, lei cujo efeito não pode ser invalidado, anulado ou incontestável, né? Mas pode impor o julgo, a submissão, a obediência, a autoridade da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos da corrente do bem. Ou seja, a vontade não elimina os conflitos, não elimina as imagens mentais que cada um carrega, a vontade não elimina os pensamentos. Cada um ficará com os pensamentos que alimenta. Por exemplo, pensamentos fixos. A vontade apenas te ajuda a se livrar dos pensamentos indesejáveis ou dar vida a pensamentos criativos, intuições, etc, né? A vontade me ajuda a escolher ficar com pensamentos negativos ou mudar o meu foco. Vontade é o ajuste de foco. Quando falamos em vontade, nos referimos à escolha, preferência, livre-arbítrio, atitude, comportamento. Mas Emmanuel define vontade como sendo o aspecto interior dessas manifestações exteriores, ou seja, a vontade é a dimensão interna do livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio é a vontade colocada em ação, a vontade expressa em condutas. Então, se eu direcionar a vontade para evoluir, e se eu exercitar essa vontade, ela tende a aumentar. A vontade é um potencial da vida interior, é um recurso do pensamento. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.